Bom, meus irmãos, eu trago duas notícias. Uma delas é boa, né? Pelo resultado que a gente teve através da nossa união e conscientização. Se tem uma coisa que o sistema teme, sempre foi o despertar popular, o entendimento do que realmente atrapalha o país. É por isso que eles constroem tantas narrativas, é por isso que tem tantos lados brigando, né? Colocando nós contra nós mesmos, rico contra pobre, branco contra escuro, mulher contra homem, etc, etc, etc. Isso é muito bom para o sistema porque divididos entre nós mesmos e brigando contra pessoas que sofrem como nós, são nossos verdadeiros irmãos, nós não percebemos o que realmente nos mantém nesse estado de fazenda, nesse estado de colônia, um país que não sofre de grandes calamidades na natureza, um país que é abençoado o ano todo, que você planta, dá, riquezas incontáveis, autossustentável em todas as áreas, e mesmo assim o seu povo passa necessidade e mal consegue, mesmo trabalhando muito, às vezes 14 horas por dia, mal consegue pagar suas contas e se alimentar. O motivo disso, meus irmãos, é que eles dizem que você está devendo. E se você está devendo, você precisa pagar. Cada brasileiro já deve mais de 30 mil reais. Se os meus cálculos não estiverem muito desatualizados, pode ser até que subiram, mas cada bebezinho já nasce com essa dívida simplesmente por ser brasileiro. Então, se esse não é o X da questão, meu irmão, o que seria, né? Então vamos manter as pessoas lutando. Mas quando há um relampejo, quando alguém grande incentiva, nesse caso, as Big Techs, né, pelos seus próprios interesses, não porque se preocupem de fato com o povo, mas porque ia mexer no seu modelo de negócio, elas lançaram campanhas conscientizando o povo, né, e reforçando o que a gente já vinha falando aqui, que aquela tal PL das fake news, na verdade, a única coisa que ela queria era censurar a internet e blindar políticos escolhidos a dedos. A verdade teria literalmente dono, e por conta disso as próprias Big Techs teriam que cancelar canais, né, censurar vídeos que dessem opiniões políticas com medo, né? E não só políticas, de vários assuntos polêmicos, teria que censurar com medo, né, de ser processada e responsabilizada civilmente, criminalmente, pelaquela coisa que um terceiro falou, né? Então, por conta disso, elas foram para cima e apenas por ouvir elas, né, por elas incentivarem, aí foi que as pessoas começaram a ter um consenso e realmente dizer não. Começou a chover milhões e milhões de e-mail, congestionou caixas de e-mail de deputados, eles nunca esperaram uma coisa dessa, as pessoas reclamando, a maioria respeitoso, dizendo: senador, deputado, eu não votei no senhor para isso. Eu exijo, né, que você honre o meu voto e diga não a esse projeto. Então, como resultado, tá aqui, ó. Pra você ver como eles temem de fato. E se você fizer uma conta, meu irmão, não quero incentivar de forma alguma violência, mas se você fizer a conta, né, do número de policiais, tinha até um filme que falava isso, né, era o Selvagens da Noite, esse filme, bem antigo, ele foi proibido em alguns países. E tinha um cara que discursava justamente isso, porque não existe policiais necessário para dar conta do teu bairro aí na tua cidade. Se você tiver num bairro pelo menos médio porte, não tem policiais suficientes para dar conta aí de uma revolta popular, nem no teu bairro. Agora imagine na tua cidade. Agora avance, imagine no teu estado. Avancemos mais um pouco. Imagine na tua região, região Nordeste, Sudeste. Imagina. Agora o país inteiro. Como é que eles iam dar conta disso? Então o sistema, se tem uma coisa que ele teme, é a revolta popular. E, como foi falado em Tropa de Elite, ele corta um braço para não perder a cabeça. E tá aqui, ó. Após 4 anos na casa, Câmara enterra o projeto das fake news. Lira anuncia grupo de trabalho para debater regulações das redes. A avaliação é de que o PL relatado por Orlando Silva não tem respaldo necessário. Então, eles estão recuando, né? Porque sabem que podem causar com isso uma revolta muito grande. O Lira literalmente meteu os 2 pés no freio e disse: cara, com isso aí a gente vai gerar uma revolta popular. Isso não quer dizer que eles não vão tentar novamente. É claro que vão. Eles precisam tentar novamente. Eu já disse pra vocês que uma das coisas que esses caras têm mais odiado é esses parlamentares que chegaram ali sem fechar com eles, sabe? Lembra daquele cara do Tropa de Elite também que ele fala: tem que fechar com nós. Lembra? Do mafioso, né? O bandido. Tem que fechar com nós. Fecha com quem? É o cara com nós. Fecha com quem? Com nós. Então os caras estão entrando hoje, estão conseguindo cargos sem fechar com eles. Pessoas que são ilustres desconhecidos. Fazem seus vídeos, começam a criar, né, uma certa influência nesse público e esse público vota neles e eles entram lá. E aí são caras, meus irmãos, que eles têm trabalho para dominar. Eles têm trabalho para fechar acordo com essa turma. E eles estão vendo que se continuar desse jeito, essa hierarquia que tem na política hoje, que é o quê? O vovô
botou o papai bota o filhinho vai botar o Juninho e assim vai, né? Fica aquela família toda de política. Aqui, a eleição de Pernambuco foi uma vergonha, foi uma desgraça nacional. Todos os candidatos a governador pertenciam a famílias de políticos. Você acha que isso é normal? Lógico que não. É o coronelismo puro, por isso é que o Nordeste é uma das piores partes para morar no Brasil. E eu digo isso, nascido e criado na cidade de Caruaru, nunca saí daqui. Nascido e criado, tenho 40 anos, para quem não me conhece. Tenho muito orgulho do meu povo, da minha terra, mas sei que é um dos piores lugares para se morar. Péssima infraestrutura, péssima segurança e um autoritarismo terrível. Você não vê muitos canais falando de político aqui, acho que nenhum tem. E os que começam, né, logo amanhece com a boca cheia de formiga, é na bala mesmo. Eu até falei para vocês de um caso aqui, o rapaz era da nossa cidade, começou a denunciar vereadores aqui da nossa região, né, que ficavam enganando o povo, já que o povo, muitos se informam pelo rádio, né? E esse cara começou a fazer as denúncias, fazendo denúncia, mostrando, olha, isso aqui não é obra do vereador não, é obra do Detran. E a vereadora ia lá naquela obra do Detran e dizia que foi ela, né, que teria feito a licitação. Aí ele foi lá, perguntava aos homens que estavam trabalhando, dizia, não, a gente tá aqui porque o Detran mandou. Então, quer dizer, ele começou a escancarar isso aí. Resultado, né? Tava indo para uma cidade próxima aqui, a cidade do Jeans, Toritama, e encostou um carro do lado dele, encheram o cara de bala, né? É assim que acontece. Deixou 2 filhos e uma esposa, 2 filhos pequenos. É assim que acontece aqui, é um coronelismo terrível. Por isso que eu digo, vai vir pro Nordeste, não venha. Venha visitar, se você quiser. As praias são lindas, acho que tem poucos lugares no mundo que se equipare, né? Realmente o clima é muito bom, as pessoas são simples, são simpáticas, né? Tem gente ruim como em todo lugar, mas a maioria é gente boa e trabalhadora. Mas infelizmente essa é a realidade do nosso povo, porque a desinformação trazida pela mídia, a manipulação, principalmente pelo rádio e televisão, faz com que aqui seja uma péssima região para morar. E resumindo, no geral, esses caras estão vendo, né, no Brasil inteiro, que se continuar assim, a política ela vai mudar. Aos poucos ela vai ter que mudar, porque vai entrando cada vez mais e mais pessoas que não são da patota deles. Então, no mínimo, o que vai acontecer, não sei se isso é uma ameaça ao sistema, porque muitos se vendem, mas no mínimo, o que vai acontecer é que essa hierarquia, literalmente passada de pai para filho, ela vai mudar. E vamos começar a ter caras novas por lá, como já vem acontecendo há alguns anos. E eles estão desesperados com isso, né? Então fica aqui um exemplo agora, atual, de que o povo tem a força, né? Só precisa entender isso. Infelizmente, essa dica, antes que eu me esqueça, foi enviada pelo nosso irmão Luciano José Oliveira Tito. Um abraço forte para ele. E a próxima dica foi de Tiago de Melo. Um abraço, meu querido Tiago. Tiagão aqui chega detonando com essa dica do ministro de Israel criticando o molusco. Para você ver, meu irmão, como o Brasil é importante lá fora. Nos chamam de país de terceiro mundo, que, né, somos ignorantes, ainda somos atrasados, mas a grande verdade é que eles sabem. O Brasil, o continente latino-americano, é um continente rico, é o continente número 1 do mundo. Os recursos estão aqui. Quanto mais a tecnologia avança, mais necessário se faz dos nossos minérios e das nossas riquezas. Não tem como esconder isso. E por isso mesmo é que essa corrupção, essa divisão, como disse o Dr. Enéas, somos controlados por um governo alienígena. As ordens vêm de fora. E o ministro de Israel deixa claro isso, humilhando o atual marionete que está aí no poder, chamando de analfabeto que não sabe nem contar. Essas são as palavras do ministro de Israel. Vamos ver juntos aqui. É uma homenagem a quase 12 milhões e 300 mil crianças que morreram na faixa de Gaza, em Israel, bombardeada numa guerra insana contra a humanidade. Nós não podemos perder o direito de nos indignar. O ministro das Relações Exteriores de Israel criticou Lula por mentir a respeito do número de crianças mortas em Gaza. Na quarta-feira, o presidente afirmou que mais de 12 milhões de crianças morreram no contra-ataque israelense ao grupo terrorista Hamas. Hoje, por meio das redes sociais, Israel Katz sugeriu que deveria haver uma lei que obrigasse toda pessoa que deseja se tornar presidente a aprender a contar. A página de Lula na rede social foi mencionada na publicação do ministro israelense. Katz se tornou um forte crítico a Lula desde que o presidente comparou a reação israelense ao Hamas com o holocausto nazista, classificando-a como um genocídio de palestinos.
O petista chegou a ser declarado persona non grata em Israel e alvo de constantes pedidos de retratação. Lula nunca se desculpou pelo episódio. Eu até gosto de ver, né, esse cara sendo reconhecido, né, pelo imbecil, pelo burro que é. Mas aqui eu tenho que dizer que ele não faz isso por falta de conhecimento, não. Ele faz por mau caratismo mesmo. Como tem um vídeo, né, antigo, que eu vou colocar aqui pra vocês, ele dizendo que era bonito, né, dizer que no Brasil tinha meio mundo, milhões de crianças de rua, né. Ele se engrandecia em cima disso, né. Sempre foi um inimigo da nação. Vamos ver juntos aqui. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Como disse Cazuza, meus irmãos, a realidade é um museu de grandes novidades, a verdade é essa. Eles pegam coisas antigas e dizem que são novas e o povo acredita, né? Por isso é que os resultados são os mesmos. Se você traz as mesmas coisas, as mesmas soluções para problemas, coloca os mesmos caras, né? Se não deu certo antes, você vê o Molusco, né? Por isso é que quem colocou esse cara aí, mais do que um erro, foi cúmplice, né? Porque não tinha nem a desculpa de dizer, não, vamos mudar. O cara já ficou aí vários e vários anos. Nós só tivemos retrocesso, aí traz o cara de novo para quê? Porque ele mudaria, ele nasceu de novo por acaso? Nem isso é possível. O homem foi dado, né, o direito de viver só uma vez. Não renasce. Então tudo isso que você está vendo, meus irmãos, esse levante mostra a importância de que é, de fato, o povo consciente, o povo unido por uma causa e não dividido, brigando entre si mesmo. E ao mesmo tempo, o quanto essa nação é valiosa. Por mais que queiram ignorar, né, esses dias estava o Macron aqui também. Por quê? Porque o Brasil é o país mais rico do mundo. E se nós um dia nos libertarmos desse controle alienígena, as coisas vão melhorar muito aqui no Brasil. E você, eu, nós, os filhos dessa nação, vamos poder exercer o direito que foi nos dado por Deus de usufruir dessas riquezas. E é preciso entendimento, meus irmãos. Mais tarde eu vou trazer para vocês um vídeo, né, de um cara que realmente vem batalhando aí, que é o Senador Cleitinho. Já disse, procure aí, o nome do canal dele é Senador Cleitinho, se inscreva lá. Eu não vi até agora um projeto desse cara contra o povo. O cara só dá porrada a favor do povo. Tá literalmente colocando a cara a tapa. Espero que não façam mal a ele. Porque quando o cara, né, começa a falar demais, como diz a música do Pombo, pega esse idiota em terra, né? Escuta essa música, dando milha aos pombos. Procura aí que você vai ver, né? Quando aparece alguém falando demais, é isso que o sistema diz. Pega esse idiota em terra, né? Espero que os anjos estejam acompanhando o Senador Cleitinho, o Sargento Farru também, que tem feito um grande trabalho lá. Eu vou falar de caras que o povo pode não dar o reconhecimento necessário, mas que realmente estão batalhando ali e que não só estão fazendo videozinhos para lacrar. Esses que fazem, eu não digo para você, ó, deixa de seguir o cara. Não, cobre, né? Para de idolatrar, para de ficar levantando esse bezerro de cocô, né? E chega pros caras e diz, olha, irmão, eu não preciso de um YouTube me noticiando, eu preciso que você me apresente o seu projeto. Com quem o senhor tentou articular e disse não, traiu o nosso voto? Eu quero saber o nome dos caras, eu quero nomes. Eu quero que o senhor faça como o senador Cleitinho, exponha esses caras, né? Então, meus irmãos, é isso. Eu vou encerrando por aqui.